Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando aqui hoje para nós resolvermos mais uma questãozinha da prova da SpaceX, do ano de 2018 para o ano de 2019. Trata-se basicamente da questão de número 24 do modelo A. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu estou colocando o link aí que te dá acesso à página do Exército Brasileiro contendo não só a prova de física desse ano aqui, mas como de todas as outras disciplinas, tudo bem? Sem mais delongas, solta essa vinheta aí e vamos cair dentro da questão. Então, galera, como de praxe, eu vou disponibilizar para vocês aí o enunciado, para que vocês possam fazer uma leitura com calma, para tentar basicamente entender, quais são os valores numéricos que eu vou estar utilizando aqui na questão. Porque vai que eu utilize em algum momento aqui um 10 centímetros e você fique meio perdido tentando imaginar de onde eu tirei esse valor, tá? Então, solta essa questão aí, daqui a pouco a gente volta. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham lido e espero que vocês já tenham tentado criar na cabeça de vocês, nas respectivas imaginações, qual será o processo envolvido aí nessa questão. Eu acho que o enunciado ele foi até um pouco amigo com vocês, Ele acaba dizendo algumas coisas que já podem auxiliar o teu processo de resolução dessa questão aqui. Então é citado no enunciado justamente uma ideia de equilíbrio. Só que quando você estuda, o equilíbrio dos corpos, você se depara com dois tipos de equilíbrio. Você tem um equilíbrio de pontos materiais, ou seja, de corpos cujas dimensões não são consideráveis, ok? E você também tem o estudo do equilíbrio dos corpos extensos, Enfim, acho que a diferença você já percebeu qual é, Um corpo extenso, ele tem essas dimensões aqui consideráveis para a gente. Então, quando eu analiso o equilíbrio de um ponto material, basta que eu faça uma análise das forças que estejam atuando ali para que eu possa fazer essa ideia da soma vetorial ser igual a zero. Mas quando eu venho aqui para um caráter de corpo extenso, a análise ela já fica um pouquinho mais cuidadosa, Porque quando você pega esse tipo de corpo, você tem que analisar uma grandeza física conhecida como momento de uma força, Quando você estiver lidando com a ideia de momento, você tem que ter na sua imaginação que essa grandeza física ela tem uma tendência de provocar uma certa rotação nesse corpo. Uma rotação em prol de um ponto fixo. Então você precisa analisar qual vai ser o ponto fixo dessa barra aqui, por exemplo. Quando você pega o enunciado te diz, que aqui, nessa extremidade da esquerda, existe um ponto O, articulado. Ou seja, essa barra ela pode ser movimentada em prol desse ponto A. Olha só um exemplo. Pega aqui essa força de 20 newtons. Essa força de 20 newtons, ela é uma força verticalmente para baixo. Sendo uma força verticalmente para baixo, olha só, a tendência que essa forcinha aqui provoca nessa barra é em relação ao ponto fixo girar a barra para onde? Para baixo, no sentido horário que a gente diz, tá vendo? A barra tenderia a fazer isso daqui, Agora, se você pega a força de 40, qual é a tendência dela? Da mesma forma, ela está sendo aplicada verticalmente para baixo, então em relação a esse meu ponto de apoio, a barra vai tender a girar, vai tender a rotacionar no sentido horário. E para finalizar, enfim, essa última força que atua verticalmente para baixo, que é a força de 60 newtons, também provoca essa mesma tendência, Também apresenta essa mesma tendência. Mas espera aí, Carelli, se eu tenho três forças que estão apresentando essa tendência de girar a barra no sentido horário, para ela estar em equilíbrio, eu preciso de alguma outra força, eu preciso de algum outro momento de uma determinada força, que tenda a girar essa barra num sentido anti-horário. Porque se tem várias forças aqui te puxando no sentido horário, para você equilibrar, você precisa de alguma força que tenda a girar essa barra no sentido anti-horário. E aí, se você parar para perceber, o teu exercício, ele desenha uma certa mola. Essa mola presa à parede e presa na metade da barra, ela vai ter uma força elástica, porque essa mola está deformada. Então, essa força elástica que vai atuar aqui sobre a mola, puxando esse corpo, você vai poder dizer que essa força aí ela é responsável por
por gerar, vamos colocar assim, um momento, né, no sentido anti-horário, equilibrando, portanto, com os 3 momentos que estarão no sentido horário. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa mola aqui, para não poluir tanto a nossa ilustração. Eu vou tirar essa mola daqui, tá? Vou apagá-la, e vou desenhar a nossa força elástica. Bem onde a mola estava presa, a primeira coisa que eu fiz aqui foi traçar um plano cartesiano, eixo Y, e aqui horizontalmente um eixo X, tudo bem? E aí, né, conforme eu havia dito, eu substituí a mola aqui pela atuação de uma força elástica, tá? Se vocês pararem para perceber, essa retinha aqui, ó, que é a parede, e esse eixo Y do nosso plano cartesiano, que foi traçado, são retas paralelas, né? 2 retas paralelas cortadas, atravessadas por uma certa transversal, né? Esse ângulo aqui de 60 graus, ele aparece aqui. Eu vou analisar essa força elástica, que está aqui presente, e eu vou decompor esse vetor. Tá? Eu vou jogar esse vetor tanto para o eixo Y, quanto para o nosso eixo X. Então, olha só, coloquei bonitinho para vocês a nossa FEY, a nossa componente da força elástica no eixo Y, e coloquei aqui embaixo, ó, a nossa FEX, a componente da força elástica, desculpa, nesse nosso eixo horizontal, nesse nosso eixo X, beleza? E aí eu preciso que você saiba, né, reescrever essas duas componentes em função do meu ângulo, desculpa, de 60 graus, tá? O que vai acontecer aqui? A nossa FEY, ela tá muito colada, tá vendo? Que esse ângulo de 60, ele tá aqui, ó, coladinho com essa componente. Já a minha componente FEX, ela está separada desse ângulo de 60. Tem um buraco aqui no meio, né? Está separada e uma está colada. Então, como que a gente escreve isso aqui? Bom, a nossa força elástica do eixo Y, pelo fato de estar colada com o ângulo de 60, vira F cosseno de 60. E o FEX, né, a componente no eixo X, vai virar F seno de 60. E aí eu faço mais uma pergunta para você. Qual dessas duas componentezinhas aqui possuem, né, essa capacidade, né, de apresentar uma tendência de rotação dessa barra? Se você parar para perceber, essa componente aqui, ó, FEX, ela apenas pressiona a barra contra a parede. Mas essa componente aqui que está perpendicular à barra, é ela quem apresenta essa tendência de rotação. Então o que eu faço? Eu ignoro, né? Eu ignoro essa componente aqui, ó, que causa, né, que empurra a nossa barra contra a parede, tá? E eu vou passar a considerar aqui, né, como com efeitos de torque, com efeitos de momento, apenas a componente que está, ó, perpendicular à minha barra. E aí entra um outro detalhe, né? Porque todas as demais forças que estão atuando aí sobre o seu corpo, tanto essa força de 20, quanto essa força de 40, e quanto essa última força de 60 newtons, todas elas são, ó, perpendiculares à nossa barra. Isso é muito importante, tá? Tanto essa componente é perpendicular, como tantas as outras 3 forças também são. E sempre que uma força for perpendicular a um corpo, né, a gente pode garantir que esse torque, que esse momento provocado é máximo. E qual é a forma de escrever a intensidade do momento de uma força, né? A gente pode escrever o momento de uma força da seguinte forma, analisando a intensidade dela, ok? E analisando a distância até o nosso braço de alavanca, né? Então, ó, aqui essa primeira força, ela está a 1 metro. Essa outra força está a 3 metros. Essa última força vai estar a 4 metros. A componente EFY, ela vai estar a 2 metros. Então, salva essas informações, segura essa ideia da força vezes distância. Então, a gente vai trabalhar aqui numa segunda etapa, numa segunda parte, né? Justamente analisando o somatório de todos os momentos aqui. Dessa componente, dessa força e dessa última força. Vamos lá. Bom, então vamos lá pegar essa ideia aqui do equilíbrio dessa barra extensa, não é mesmo? Então, ó, aqui nós estamos dizendo que o somatório de todos os vetores momentos que atuam nessa situação tem que dar um vetor nulo. Ou seja, o vetor resultante dessa situação vale 0, tá? E aí, para isso acontecer de forma algébrica, né, você precisa analisar todos os momentos aí, todas as tendências de giro no sentido anti-horário com valor negativo, tá? Assim como todas as tendências de giro
no sentido horário, basicamente com um sinal positivo. Você pode trocar, tá? Você pode admitir que no anti-horário tem sinal positivo e que no sentido horário tem sinal negativo. Tanto faz. Essa é a convenção que eu assumo, tá? Mas fica a critério de cada um de vocês. Então, basicamente aqui eu somei todos os vetores, tá? Mas agora na hora de substituir esses vetores aqui de momento, de torque, eu vou ter que colocar de forma algébrica. Então, lembrando mais uma vez que esse camarada aqui que tende a girar no sentido anti-horário, ele vai estar com sinal negativo. E os três demais aqui de baixo, eles vão estar com sinal positivo. Então, aqui analisando de forma bem organizada, né? Enfim, o menos força elástica vezes cosseno de 60, que é essa componente, vezes 2, né? Que é essa distância até o nosso ponto de articulação, tá? Aqui eu começo a fazer a força de 20 newtons vezes essa distância 1, a força de 40 newtons vezes essa distância de 3 e a força de 60 newtons vezes essa distância aqui de 4, né? Então vamos resolver isso daqui juntos, né? Vamos perceber o seguinte, cosseno de 60 graus, pelo que já foi informado pelo nosso enunciado, vale meio. Então meio multiplicado por 2 vai ser simplificado, tá? A nossa próxima etapa aí é pegar esse menos força elástica e jogar para o outro lado da equação, né? Jogar para onde você encontra esse zero. Então, quando esse termo negativo vai para o outro lado da equação, né? Ele vai chegar lá com um sinal o quê? Um sinal positivo. Então, a intensidade aqui, né? O módulo da força elástica é igual a quem, gente? É igual a 20 vezes 1, 20. 40 vezes 3, 120. Então, aqui vai ficar 140. 140 vezes 240, né? Então, 140 mais 240, desculpa. Isso vai dar 380 newtons, tá? Então, aqui, a gente acabou de calcular a intensidade da força elástica. Só que não é essa, né, a pergunta que o enunciado faz pra gente. A questão quer que você calcule qual é a constante elástica da mola, sabendo que ela sofreu aí uma deformação de 10 centímetros. Bom, para a gente dar o rostinho final da questão, né, para a gente pegar logo de uma vez por todas esse gabarito aí, o aluno, a aluna deveria apenas lembrar que a força elástica é o produto do K, dessa constante que a gente está a fim de descobrir, vezes a deformação, né, sofrida por essa mola. Quando você substitui os valores, né, a força elástica está aqui acima, vale 380 newtons, o K você não sabe, mas a deformação foi dada pelo enunciado e vale 10 centímetros, a primeira coisa que você tem que fazer, pelo amor de Deus, é transformar esses 10 centímetros para metro. Então, quando você transforma 10 centímetros para metro, você divide por 100, né? 10 dividido por 100 fica 1 sobre 10. Então, esse 10 que está aqui na parte de baixo, ele passa para o outro lado da equação, multiplicando por esse 380. E aí a gente chega, né, graças a Deus, no nosso gabarito aqui, de letra C. A constante elástica dessa mola vale 3.800 newtons por metro. Ou seja, para você fazer uma deformação de 1 metro nessa mola, você precisa aplicar uma força de pelo menos 3.800 newtons. Galera, espero muito que todos tenham gostado e até a próxima. Valeu!